Você aí, você tem TDAH? Acha que tem TDAH? Acha que poderia ter? Tem um diagnóstico de TDAH? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Pra gente saber se a gente já te ajudou, se a gente pode te ajudar, né? Então hoje a gente vai fazer aqui um assunto, né, TDAH, e eu vou passar aqui meu conteúdo prático, né, o que eu vejo na prática. Lógico, embasado em estudos, eu deixo os estudos aqui embaixo também, tá? Para vocês também que quiserem ler, debater, aprender mais, né? Então, vídeo sobre TDAH, né? Gente, o TDAH, ele tem alguns problemas, tá? Então, já vou ser sincero, tem alguns problemas nesse diagnóstico, tá? E a gente vai ter que entrar em algumas coisas polêmicas, tá? Mas é importante que as pessoas saibam das coisas e numa visão, né? A minha visão, tá? Onde é que a gente pode começar com o TDAH, né? Porque eles têm tido tanto aumento, assim, né, de diagnóstico TDAH ou de pessoas achando que é TDAH, né? E aí você vê, né, achando que é TDAH. Então, assim, tem uma questão de um rótulo também que é explorado, tá? É explorado, tá? Então, você tem aí uma questão de indústria, tá? Que não dá pra gente não enxergar isso, tá? Então, você tem uma medicação que é o padrão Luro, né, utilizado. Eu vou falar os nomes, tá, ainda mais para frente, mas eu gostaria de falar que tem um problema com a indústria, tá? Então, é um tema, né, espinhoso, né, de se tratar, mas você tem um remédio, né, que é seria um dos melhores, né, para o TDAH, o remédio em torno de R$ 400, né, por mês, é um tratamento caro. Esse é o valor mínimo, né, a dosagem mínima. Então, assim, você tem um. Quando o remédio é muito caro, a gente tem que pensar isso, né? Você tem ali uma questão farmacêutica, né? Você não tem ainda um genérico, começou a ter, mas é sempre isso, né? Tem que abrir concorrência, né? Então, quando a farmácia não tem nenhum problema, né? Ela abre essa questão, tá? Então, tem a questão de patente, é um assunto intenso, tá? Eu posso fazer outro dia uma questão, um vídeo aqui, se vocês quiserem, chama um comentário, tá? Mas então, assim, o TDAH tem essa questão que tem muita influência de muitas opiniões que não são especialistas, tá? E aqui eu já vou ser bem sincero sobre essa questão, tá? O TDAH, eu creio, tá? Na minha opinião, tá? Mas eu sei que tem outros médicos que fazem diferente, mas eu creio que não pode ser um diagnóstico exclusivamente médico, tá? O médico talvez é a primeira pessoa, né, que vai receber você, mas eu creio que não se pode fechar um diagnóstico só com o médico, tá? Então, alguns médicos tentam passar uns questionários, né? Faz ali uma investigação mais a fundo, tá? Mas não substitui o trabalho que a gente precisa. É um transtorno que ele tem a questão neurológica envolvida também, não é só psiquiátrica, tá? Então você precisa de uma avaliação neuropsicológica. E não é o médico que faz isso. Então, assim, por isso que, na minha visão, tá, o médico não tem que compartilhar esse diagnóstico. Tem que compartilhar. Não pode fazer sozinho. Na minha visão, tá, gente? Eu sei que tem médico que faz, mas eu acho que a avaliação dele não vai ser tão boa como de um neuropsicólogo que faz o trabalho específico, certo? Então, o neuropsicólogo é o mais indicado para fechar esse diagnóstico. O médico pode entender que tem todas as características, né? Mas eu acho que não é um diagnóstico exclusivamente médico, tá? Então, mas eu sou neuropsiquiátrica, né? Neuropsiquiatra. Você tem as duas especializações, é neuropsiquiatra, né?
Mas geralmente é mais um neuro, né? Quando é neuropsiquiatra. Então, assim, se for realmente as duas especialidades, talvez entenda o que está falando. E talvez consiga até fazer uma boa avaliação. Mas eu me limito, eu não sou neuro, então eu não tenho condições. Eu tenho que passar para um profissional que sabe fazer isso, que faz isso diariamente, né? Trabalha com isso, trabalha laudando, laudando, laudando. Eu confio mais nele, lógico. Nenhum neuro. Não passaria para nenhum neuro diagnosticar. Neuromédico, né? A neuropsicólogo. Vai fazer essa avaliação perfeitamente. Então, se acha que tem TDAH, a gente precisa solicitar o teste. Tá? Então, o primeiro passo é esse. Tá? Não é a solicitação do teste ainda, mas vocês vão entender o que eu vou precisar falar aqui. Então, assim, eu já abri um pouquinho, eu vou e volto, tá? Porque o assunto é muito amplo, tá? Então, se você quer mais conteúdo desse tipo, se inscreve aqui, tá? Que chegando uma marca aí, eu vou começar a fazer a live, que aí a gente pode trocar informação também, né? Ajuda mútua, tá? Mas eu creio que se você quer entender disso, você tem que sentar mesmo e 40 minutos aqui eu te explicando muita coisa, tá bom? Então, realmente é um assunto que não dá para fazer. Eu faço alguns shots ali, né, para as pessoas verem, talvez as partes mais importantes, mas tem que ver o vídeo todo se você quer entender, tá? E é extenso, tá? Então tá, então a gente vai tentar entender essa questão do TDAH, tá? O TDAH, então, ele é um transtorno neuropsiquiátrico, tá? Ele tem uma alteração da parte estrutural, tá? A pessoa não vai ter a quantidade de dopamina no local certo, tá? Eu não vou entrar aqui em via, que aí, se quiserem também, deixa aqui abaixo. Ah, quer que aprofunde, quer que aprofunde. Aí eu faço um TDAH profundo, tá? Mas a gente vai mais superficial. Tem uma área, que é a área do pré-frontal, que é aqui, que ela segura os estímulos. Ela é um filtro, né? Eu vou aqui sintetizar muito, tá, gente? É um filtro, tá? Esse filtro é um controle inibitório. Ele inibe impulsos, ele inibe um monte de coisa. E a dopamina, né, que aí a gente entra na parte de neurotransmissão, ela é um remédio que vai ali estimular essa área para a gente ser inibido. Então, quando não tem a dopamina, ela não está funcionando bem, por inúmeros motivos. A tendência é a gente ficar impulsivo, hiperativo, sem controle. Não estou falando que você é sem controle, tá? Você entendeu, né? Você tem uma diminuição disso. E aí, a medicação, aqui eu vou falar logo um pouco de medicação. A medicação, quando a pessoa tem o diagnóstico, tá, gente? Aqui, ó, a pessoa tem o diagnóstico, ela fez o teste neuropsicológico, o psiquiatra suspeitou que ela tem, ela suspeita também. Então, assim, a gente está dividindo essa responsabilidade. É muito importante isso. A pessoa, às vezes, já faz terapia, né? A pessoa, quando já faz terapia, é, ela pode compartilhar isso, né? E aí o psicólogo ser mais uma peça ali importante para embasar o nosso diagnóstico. É isso, gente. A gente tem que embasar o diagnóstico. Eu tenho algumas questões, né, que são a neuropsicólogo e psiquiátrica, as questões neuropsiquiátricas. Autismo, são as principais, né, gente? TDAH e autismo, tá? Eu, eu, eu só com sendo neuropsiquiatra que eu poderia bater, mas eu acho que nem assim, tá? Então, assim, são questões que, como tem parte neurológica, precisa ter uma avaliação importante da psicologia, tá? Então, é importantíssimo, gente. É importantíssimo. A gente tem que dividir essa responsabilidade, tá? Então, assim, o que eu ia falar, né? Que às vezes eu escuto assim, ah, o médico acha que eu tenho, né? Tudo bem, pode achar, entendeu? Mas bater 100% eu acho difícil, com uma pessoa só, tá? Então eu não faria, tá? Entendo os médicos que fazem, sem problema algum, tá? Sem problema algum, não tenho, né? Se é permitido, tudo bem. Eu creio que não deveria, tá? Eu creio que deveria ser por teste neuropsicológico sempre, tá? Então, o que a gente vai entender aqui, tá? Tem essa questão neurobiológica que eu já falei, tá? Que realmente a pessoa
tem uma inibição desses filtros, tá? E aí a pessoa realmente fica desse jeito, né? E aí, como eu já tinha falado de remédio, né? O remédio, né? Essa pílula mágica, ela é uma anfetamina que parece uma dopamina e ela estimula. Ela estimula a área que inibe, tá? Então, assim, ela tá estimulando uma coisa que não funciona, que é essa controle inibitório. Então, por isso que às vezes as pessoas perguntam, mas anfetamina, né? Vou tomar anfetamina. Anfetamina é uma coisa que acelera, né? Só que aí é uma anfetamina específica para aquela região, tá? Que aí naquela região ali ela consegue ter esse efeito, tá? De estimular essa região, tá? Pode ter até um efeitozinho sistêmico assim, mas é pouco, é mais atravessando a barreira hematocefálica, tá? E mais na região mesmo que ela precisa ser estimulada, tá? Eu já tomei, eu tomei na faculdade, né? Caí nesse engano aí, né? Então, alguns amigos, né? Que você vê que realmente precisava, tá? Tem isso também, né? Tinha pessoas que precisavam, eram hiperativas, né? De um lado pro outro, de lado pro outro, a pessoa não consegue parar quieto. A pessoa tomava na época para estudar e conseguia, né, se concentrar. Gente, que maravilha, né? Pô, dá um aqui, né? Porque é muita matéria, né, gente? Tem que estudar muito. A faculdade não é brincadeira, não. Então, assim, estuda demais. Demais, né? Assim, e é conteúdo, livro assim, ó. Livro aqui, ó, tá dado. Pra estudar. Então, assim, realmente a gente estudava muito. Então, teve a oportunidade, né, de eu tomar. Eu fiquei, não conseguia ficar parado. Então, eu acho que é uma coisa que não deveria ser muito para mim. Eu sempre penso assim, tá? Para qualquer remédio. Se a pessoa ficou ao contrário do que a gente precisava, provavelmente não é o remédio certo, né? Você não tá fazendo a medicação direito. Acontece muito, gente. Às vezes no transtorno bipolar, só cortando aqui, às vezes no transtorno bipolar, a pessoa já está com um antidepressivo fortíssimo. A pessoa vira de um jeito, fica totalmente energética, você, ué, o que é isso? Então, assim, né, é importante fazer os diagnósticos, né, bem aprofundado, né, com bastante critério, né, e sempre começar com uma dosagem baixa, né. Tem uns amigos médicos que, ai, outro assunto espioso, né, gente? Bota aqui se você gosta de assunto espioso. A maioria dos médicos, a maioria não, é uma porcentagem acho que até baixa, tá? Eu acho que isso está melhorando. Que quer tanto te ajudar, você chega numa situação tão ruim que ele acha que tem que começar com a dose máxima em vez da mínima. Né? Eu já vi muita coisa assim, tá, gente? Então, existe muito isso aí. Então, também, outro corte aqui, né? Se o médico, você vai nele, de cara ele já passa uma dose a máxima, suspeite, tá? Não tome, tá? Não tome. Ou vai no outro, né? Ou fala, né? Não, o cara é dose mais baixa, né? Pelo amor de Deus. Nunca tomei isso, gente. Isso é uma química, gente. Isso é um remédio controlado, é um remédio que não existe na natureza. Ele foi sintetizado, então não é uma coisa natural. Tem os usos, tá, gente? Todos os usos possíveis, ansiedade, depressão, tudo. Você está usando ali porque tem uma falta. Então, você não vai piorar a pessoa vai equilibrar. É simples, é uma matemática muito simples, psiquiatria. Tá? Então, assim, e você usa a regra de Hipócrates que você não tem que prejudicar a pessoa. Então, você tem que começar com o mínimo, sempre. Pelo amor de Deus. O mínimo do mínimo, o mínimo do mínimo. Baixa mais, manipula, né? Faz um remédio com dose baixa para o paciente. Nunca tomou, gente. Então, assim, às vezes, um grande parênteses aqui, às vezes a pessoa não quer mais tomar esse tipo de remédio porque teve uma apresentação desse jeito, a pessoa jogou a dosagem lá em cima. É horrível, gente. É horrível. A pessoa vai ter problema. Vai passar mal. Síndrome serotoninérgica, pode ter um monte de coisa. A pessoa nunca tomou isso. Síndrome adrenérgica. A pessoa vai ter problema. Entendeu? Então, sempre tente evitar isso, tá, gente? Então, voltando aqui para a questãozinha do TDAH, tá? O TDAH tem essa coisa toda em volta dele, tá? E aí, isso torna ele muito polêmico, tá? Por que ele é polêmico? Tá? Agora eu expliquei bem ele, né? Agora eu vou dizer por que, começar aqui meio que os argumentos que eu tenho, tá?
que questão de virou modinha, né? TDAH agora é modinha. Tem muito vídeo brincando com isso, tá? Então, assim, às vezes eu acho engraçado, mas assim, quando eu penso que tá para o vídeo, tá fazendo, é, é, brincando com pessoas que não têm realmente TDAH e bota esse rótulo, tudo bem, pode até ser. Às vezes a pessoa tem até um problema de fazer doença, né? Então, é uma coisa a se pensar, né, gente? Ah, esse assunto é espinhoso, hein, gente? Caramba. Então, é... caramba. O que acontece, né? O TDAH não, desculpa. Esse tipo de remédio que eu conversei, talvez algumas pessoas tenham, não tenham, não tô aqui para julgar, tá? Não tô aqui para julgar. Sei a situação que às vezes a pessoa tá em desespero e precisa disso, tá? Então, assim, é muito comum o uso desse tipo de remédio para o TDAH as pessoas que estão estudando tomar. Pausa. Esse vídeo não é recomendação para você tomar se for seu caso, tá? Eu só passo esse remédio com diagnóstico fechado, tá bom? Então, assim, já teve caso no meu consultório que eu fiquei 30 minutos explicando para a pessoa do TDAH, tá? E como depois ela viu que eu não iria passar o remédio, tava passando os exames, ela surtou, né? Quando eu ia passar um remédio pro TDAH. Então, assim, ela quis que eu devolvesse, né? Eu achei, né, bem uma coisa. Eu gosto de abrir, tá? As histórias que eu passo, tá? Então, não tem problema em falar, tá? Eu achei um absurdo, tá? A pessoa querer isso, tá? Porque eu fiquei ali meia hora trabalhando para ela, né? Explicando para ela. E aí ela só queria o remédio, entendeu? Então, assim, ela pode pedir para qualquer médico, não, porque é bem restrita essa receita. Mas, novamente, igual que eu fiz outro vídeo, né, gente? Tem lugar que vende sem receita, infelizmente. É um problema. Enquanto não resolver, a gente tem que falar. Entendeu? Tem muito lugar que faz remédio sem o médico autorizar. Então, assim, é um problemaço. É um remédio de tarja preta, né? Diferente do benzodiazepínico, do outro vídeo, tá? É diferente a questão, é mais tarja preta porque ele tem uma coisa com drogatização grande, tá? As pessoas podem ficar muito dependentes dele. Que não é o caso, que eu não tenho paciente que esteja nessa situação, graças a Deus, tá? Todos os meus pacientes estão bem equilibrados, com dosagens baixas, tá? Agora, tem uma situação que às vezes já tive uma consulta dessa, né? Que a pessoa chegou tomando 2 comprimidos de 70 miligramas desse remédio Venvance, que seria a dosagem máxima, ela estava tomando 2. Tá? Então, assim, ela é altamente dependente disso. Eu tentava reduzir, era muito difícil. Eu não sei mais o destino dela, não tive mais contato com ela, infelizmente, é uma pessoa boa. Mas eu sempre falava com ela, né? Eu falei, tem que baixar, cara, tem que baixar. Esse remédio é muito nocivo. A gente ainda não tem muito estudo, assim, de como será isso aí no cérebro, né? Porque tá começando a usar mais agora, né? Então, assim, ai, meu Deus, vou entrar aqui numa outra sinuca. Seria meio ao contrário do benzo. O benzo, ele reduz a atividade cerebral, esse aí você aumenta. Então, assim, o seu cérebro está funcionando em 150, em vez de 100%, então funciona em 150%. Ele está fazendo mais. Qual será o fim disso? A pessoa já está tomando a dose máxima, dobro da dose máxima, né? Provavelmente esse é o limiar mesmo, sabe? A gente não prescreve isso, a gente prescreve um, mas a pessoa tinha que tomar dois, porque ela é altamente dependente. Então, assim, é um problemaço estratosférico, vocês não entendem, né? Então, assim, por isso que tem que ter esse controle, gente, tem que ser bem rígido. A gente não pode sair dando diagnóstico para todo mundo, porque não é isso, entendeu? Tem muita gente que quer tomar concurseiro, né? Os concurseiros querem estudar, eu entendo. Eu já fui, né? Eu tive que fazer uma faculdade, passar um vestibular dificílimo. Eu tive que estudar muito, então, assim, eu sei que é difícil estudar desse jeito, né? Eu estudo todo dia, eu continuo estudando, me atualizando. Isso desde que eu saí da faculdade, tenho várias pós-graduações, né, graças a Deus, e tento me aprimorar cada vez mais, tá? Então é importante isso.
Então, assim, o que que a gente vai falar de TDAH, né? Tem essa questão, tá? Que o diagnóstico virou modinho. Tá? Ah, todo mundo tem, aí faz piada, né? Faz troço com isso, né? Mas a gente entende o seguinte, né? Eu vou deixar todos os estudos, tá, gente? O TDAH, ele teve um aumento de 40% no último ano, 40% de prevalência, né? De diagnósticos. Será que realmente era isso tudo? Tudo isso era realmente TDAH? Eu fico com essa pulga atrás da orelha. Eu nunca dei diagnóstico sem ter todo o respaldo dos outros profissionais, tá? Nunca fiz, tá? Nunca dei. Então, assim, esse diagnóstico, você precisa do diagnóstico para fazer essa medicação, não tem jeito. Como eu contei a história, né? O paciente queria de qualquer jeito, eu falei, tudo bem, eu posso achar que você tem, você pode achar que tem, inúmeras coisas. Não tem problema. Todo mundo pode achar que você tem. Agora, você tem que fazer um teste que vai avaliar minuciosamente os sintomas, né? Vai fazer uns testes só para avaliar foco, atenção concentrada, atenção difusa, e é muita coisa. Não é simples, são mais de 8 sessões. Dependendo do lugar, tá, gente? Tem lugar que é mais, tem lugar que é menos, tá? Isso depende muito, tá? Já vi que é fast food, né? Que é rapidinho, né? Eu não gosto, tá? Se você tem profissional que faz 8, 10 sessões e tem profissional que faz 4, entendeu? Eu entendo todos os problemas, tá? Você precisa valorizar esse profissional, tá? Um neuropsicólogo tem que ser um profissional valorizado. Ele faz um trabalho absurdo, gente. Não é fácil. Não é fácil a pessoa ficar laudando é, vários laudos por dia, ela tá fazendo ali. Então, assim, se ela tem 8 sessões, você imagina o valor de uma sessão com o neuropsicólogo e multiplica por 8. Não é barato. Entendeu? Mas tem que ser valorizado, que é um trabalho muito árduo, tá? Eu conheço aí, eu tenho alguns amigos, né? Alguns amigas e amigos que eles trabalham muito, ralam pra caramba, tá? Então, assim, não é fácil fazer aquele laudo. Tem laudo aí, pô, maravilhoso, né? De vários lugares que eu gosto. Se vocês quiserem também, vocês perguntem aí que eu falo, tá? Sem problema nenhum. Então, assim, tem laudos maravilhosos aí, que realmente a pessoa teve aquele trabalho todo ali, né, de investigar a pessoa, que o médico não vai fazer, gente. Não vai. Não é porque, eu não vou, é porque eu tô preocupado com muita coisa. Eu não tô preocupado somente com cada situação do TDAH, eu tô preocupado com aquele paciente de maneira geral, e o paciente de uma área médica. Entendeu? Então, assim, realmente não é questão de perder tempo. Você vê, né? São 8 sessões que a pessoa faz. Então, assim, a pessoa fica ali, o profissional só trabalha com isso, o profissional entende disso. Então tem que ser valorizado, gente. Tem que ser, pelo amor de Deus. Tem que ser caro mesmo. Agora, lógico, tem gente que não vai poder pagar. E aí tem lugar que faz pelo plano, né, de saúde. Aí tem a questão, né? Dependendo do plano, você vai ter um lugar que não vai ser tão bom e vai fazer 4 sessões, mas melhor que nada, gente. Você já tem um apoio ali maior, entendeu? Se a pessoa, não tem condições de pagar um lugar caro, ou fazer um lugar desse tipo, não tem problema, gente. Faz pelo menos, porque aí você soma um posicionamento do seu psicólogo, do seu terapeuta, e soma também o posicionamento do médico. Então você se cerca de todas as maneiras para você não tomar um remédio, né, mal dado, né? Que é o que acontece muito, infelizmente. Então, esse é um problema seríssimo, gente. Então, é, é, agora, polêmica, né? Tem muita gente que a gente sabe que quer ter seu diagnóstico. E assim, é uma questão que é espinhosa pra caramba, gente. A gente tá numa sociedade que vai cada vez ter que ser mais produtiva, não tem jeito. A gente tá vendo que tudo que acontece por aí. Então, a gente tem que ter mais produção. E a produtividade, esse remédio ajuda, né? Altamente espinhoso o assunto, tá, gente? Altamente espinhoso. Então, eu entendo que cada um faz o que quer, tem o livre-arbítrio, né? Mas se eu pudesse recomendar, eu falaria, não faça isso. Não tome esse remédio.
esses remédios para TDAH sem você ter o diagnóstico fechado. Não faça isso com você. Não faça isso, tá? Não tenha pressa de fechar um diagnóstico, tá? Vai, continua, persevera. Eu sei que é chato, eu sei que tem um monte de sessão, tá? Eu sei de tudo. Mas se você está preocupado com a sua saúde, tome um remédio com um certo embasamento, entendeu? Então, foi o que eu falei. Eu acho um médico que ele só tem o posicionamento dele para definir TDAH, eu acho que ele não tá certo, tá? Eu sei que ele pode, tá? Não tô falando isso. Mas um médico, para mim, tem que ter mais embasamento para o TDAH, porque são duas áreas bem distintas, né? Psiquiatria e neurologia. Parecem, né? Juntam às vezes alguma coisa, mas tem uma avaliação aí neuropsicológica necessária, tá? Então, assim, este um que aumentou 40%, tá? E aí, tem uma questão, né? Será que as pessoas já estão sendo condicionadas a achar que elas têm? É só assunto espinhoso, gente. TDAH é assunto, assim, espinhosíssimo, tá? Então, assim, eu entendo que a pessoa quer produzir mais, precisa produzir mais, né? Não é só querer. Ela precisa, ela tem necessidade de alta performance em tudo na vida, né? É muita cobrança, a gente entende tudo isso, gente. Você tem que fazer psicólogo, gente. Tem que fazer terapia. Às vezes eu sempre falei isso, né? Nos lugares que eu trabalhei, teve um lugar que eu trabalhei, eu não vou citar nome, mas um lugar que eu trabalhei ali, plano de saúde, e tinha uma estrutura psicológica muito boa. Então, aqueles meus pacientes ali, todos eu passava tudo para terapia, porque eu sabia que o plano que eu atendia também a terapia. Então, todos eu passava terapia. Todos, todos. Os pacientes dali eram muito melhores do que pacientes de outros lugares que os pacientes não faziam terapia. Os pacientes estavam muito melhores, usavam menos remédio, tinham menos é, situações agudas, né, de crise, tá? É, todos os quesitos, o paciente estava melhor, o paciente respondia bem ao desmame, né? Não tinha problema em fazer o desmame, quando a gente conseguia rápido, né? Era os lugares assim, perfeitos assim, de trabalhar, porque você tem a terapia ali te abraçando, né? Às vezes acontece alguma coisa, algum profissional chega, ó, Rodrigo, o paciente está mostrando esses sinais de alerta, né? Que pode ser comum. Então, e a gente precisa atuar logo, né? Então, assim, é um lugar bom, sabe? Se você tem aí o plano de saúde, né? Eu não aceito mais, tá? Mas quem tem plano de saúde, procure ser em lugares que tem terapia junto, tá? Que aí você já faz tudo no mesmo lugar, né? Então, e você vai estar muito melhor acompanhado. Você vai ter dois profissionais ao invés de um. Então, eu recomendo para todos os meus pacientes, sem exceção, façam terapia, tá bom? Então, aqui, essa grande aspas, né? Entre parênteses. Então, esse estudo aí, né, que eu falei da explosão de casos, é do Drauzio Varela, é um médico que eu reconheço muito, né? Durante a faculdade eu li praticamente todos os livros dele, então eu acho ele um excelente médico, um excelente profissional. E ele está assustado com isso. A gente não vai. Para mim, é o maior nome aí de saúde do Brasil. Então, o Drauzio Varela está preocupado com a explosão de casos do TDAH. Isso aí vai vir a estudo futuro, mas é muito complicado, gente. É muito complicado. Então tá. Então tem essa questão, né, de você ter aí um boom, né, de pessoas achando que tem, tudo bem, você tem direito de achar que tem, não tem problema. Mas assim, não faça com que esse achar que você tem, que tem TDAH, esse achar que você não confundir isso com, por exemplo, você fazer um viés de confirmação, né? Você ficar confirmando que você tem. Você tem, você tem. Então aí às vezes você pode bater de frente até com um profissional, né? Pô, ele tá falando que eu não tenho, mas aí eu tenho, né? Então assim, não tem essa posição, tá? Se você tem, fique tranquila, faça os testes, tá? Faça toda a investigação para você ter certeza que você tem, tá? Porque até lá é só achismo, gente, é só achismo, só achismo, tá? Então, gente, no primeiro argumento, realmente, essa questão aí do Drauzio Varela, tá? Eu fui investigar mais a fundo aqui, tá? Então, no período de 20 anos, você teve um aumento, né, da prevalência do TDAH, né, de 6,1% para 10,2%, tá? E foi esse aumento aí de 40%. Tá? Então, agora a prevalência na população do TDAH é 10,2%. É uma prevalência muito alta, tá? Eu creio que seja uma prevalência muito alta.
Então, assim, né, eu estou sempre falando aqui, né, vendo aqui alguns estudos, né, e conversando com vocês, né. Então, assim, uma coisa importante, tá, antes de fazer o teste outra polêmica, né. Tá. Quando você for fazer o teste, seria importante o psiquiatra te avaliar antes, tá? Você não ir direto no teste. Por quê? Ai, é só assunto espinhoso, meu Deus. Se você. Tá, primeiro vamos contar aqui um contexto, né? Quando eu fiz neurologia na faculdade, tem muitos anos, tá, gente? Muitos anos. Tem 11 anos, né? 11 anos de formado. Quando eu fiz neurologia na faculdade, a principal causa de déficit de atenção, gente, aqui, ó, vamos escutar aqui. A principal causa de déficit de atenção quando eu fiz faculdade não era TDAH. Não era. Vocês chutam qual que era? Deixa aqui abaixo. Dá um tempinho para você não ver o vídeo, né? Mas deixa aqui antes aqui. Chuta aqui um aqui, tá? É... Conseguiu botar? Então agora eu vou falar, tá? Ansiedade, tá, gente? Ansiedade era a principal causa de déficit de atenção na época que eu fiz neurologia. Eu não sei se talvez o professor poderia não estar tão atualizado, tá? Mas eu creio que seja um espaço que aumentou muito, tá? Nesses 11 anos. Teve muito aumento, tá? De diagnósticos. Então, assim, eu sei que é complicado, né? Se você tem ansiedade sendo a principal causa naquela época, tudo bem, agora pode ser o TDAH, tá? Não tem problema. Agora a gente pode entender que é o TDAH. Mas você acha que esse número sumiu? Esse número talvez de ansiedade que causasse déficit de atenção não poderia ser compatível ali com o número? Pode ser até menor, mas tem uma porcentagem de gente, encarar que tem uma porcentagem de gente que tem déficit de atenção que não tem TDAH, gente. Tem muito profissional que não quer aceitar isso, tá? Eu conheço aí uns profissionais que não querem aceitar isso. Tem características que só o TDAH vão ter, tá? Mas quem tem ansiedade pode emular muita coisa, tá? Pode aparecer muita coisa ali. Como sempre, eu vou fazer um vídeo aqui de ansiedade, mas ansiedade para mim é um cheque em branco, é um livro em branco que todos os sintomas podem entrar com ansiedade. A ansiedade realmente causar isso. Tá, gente? Déficit de atenção é um, tá? Então, assim, o diagnóstico de TDAH não pode ser só pelo déficit de atenção, tá? Ele tem que ter as outras características, tá? Então, assim, eu sei que o profissional que é neuropsicólogo, ele entende, ele consegue diferenciar, tá? Mas o que eu recomendo, gente? Antes de sair fazendo o teste, ir no psiquiatra. Se você, principalmente se você tem ansiedade. Se você tem ansiedade, você deve ir no psiquiatra antes. O psiquiatra tem que tratar a sua ansiedade, tá? Antes de você fazer esse exame. A minha recomendação é essa, tá? Minha recomendação para quem está assistindo o vídeo é essa. Antes de fazer o teste neuropsicológico direto, vá no psiquiatra e se você tem ansiedade, pede para ele tratar a sua ansiedade. Isso é o básico que ele deveria fazer, né? Infelizmente que às vezes a gente não vê tanto isso, tá? Mas tratou bem a ansiedade? Eu sei, gente, você está passando quanto tempo? Agora eu vou fazer um parênteses pessoal de ansiedade. Quanto tempo você está sentindo ansiedade? Bota aí embaixo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20. Bota aí embaixo quanto tempo você tem ansiedade, tá? É difícil você resolver a ansiedade num mês. Eu não recomendo ninguém resolver a ansiedade em um mês, tá? Ai, mas isso é muito ruim. Olha, você viveu, tá vivendo já há muito tempo assim. A gente tem que baixar aos poucos, tá, gente? A gente não pode dar um remédio que a pessoa vai ficar dopada, né? Não vai conseguir fazer nada. Não pode ser. Realmente, é você passar 220 por 110. Então você pode até sentir estranho no começo do tratamento de ansiedade, tá? Mas vai reduzir sua ansiedade, tá? Você vai ficar mais tranquilo. Então, por isso que tem que iniciar com dose baixa e tal. Então, assim, o paciente muito que antes de ir direto no teste para ver TDAH, vá no psiquiatra, peça para tratar a sua ansiedade se você tiver, tá? Então, isso eu acho que é um corte aqui, né, muito importante, tá? Então, se você tem, peça para o seu psiquiatra tratar a ansiedade antes do teste.
Porque aí, gente, a gente já elimina um viés, tá? Porque você tem se você faz o teste cheio de ansiedade, você está enviesando o teste está ficando enviesado para te dar um falso positivo, tá? Então é importante aí a gente fazer isso direitinho, entendeu? Porque aí, pô, você faz um teste que é demorado, que às vezes é caro, né, dispendioso, mesmo não só do valor, mas de tempo, né? Porque são 8 semanas e às vezes o seu teste está com uma ansiedade absurda. Então, assim, eu sempre desconfio quando o teste vem e tá lá com back também, né? Que aí seria esse questionário, né, de back. O dashback tá super alto, né? Muita ansiedade. Eu tenho que desconfiar do TDAH se tiver nesse teste. Entendeu? Então, assim, não é tão simples, tá? Então, é importante tratar, o médico está tratando bem esse paciente pela ansiedade e sim, vai fazer o teste, tá? Então, essa é uma recomendação que eu faço para todos os meus pacientes que vêm com demanda de TDAH, né? Tem que fazer primeiro o tratamento para ansiedade. Tratar da ansiedade, vai fazer o teste, tá? Às vezes já pode a pessoa já ir procurando, né? Já ir já agendando, mas assim, é importante a ansiedade estar bem controlada, tá bom, gente? Então tá, então a gente vai seguir alguns argumentos aqui, tá? Tem essa questão da explosão de casos, né? Tem a questão que tem um componente de construção social, né? Que é uma coisa que tá parecendo normal, estão normalizando, né? Então, assim, ficam fazendo troça, né? Então, assim, não estou julgando ninguém, tá? Mas o paciente tem que ser resguardado, tá? Para o paciente, o remédio, o diagnóstico faz sentido, gente. Eu não estou falando que você não tem. Mas se você tiver os critérios, bater lá no teste neuropsicológico, você usou o remédio está fazendo um bom efeito, você tem, gente. Acabou. Tá? Mas eu acho que é importante a pessoa não seguir um rótulo. Ah, eu sou TDAH. Não, você é você, uma pessoa única, né, com bem complexa, né? Que pode ter TDAH, que pode ter vários outros transtornos às vezes, tá? Então você não é um diagnóstico, nem a soma dos diagnósticos, pelo amor de Deus, né? Então é importante tirar esse rótulo, porque essa coisa fica feia, né? Fica feia, infelizmente. Então tem essa questão que poderia ter uma epidemia de diagnóstico, tá? Que eu já falei lá com o Drauzio Varela falou, tá? Então você também tem a questão da indústria, né? A gente não pode ignorar esse poder de um remédio que é tão caro, que vende tanto e é tão caro, entendeu? Então, assim, tem uma força grande, né? Agora que estão quebrando a patente do remédio principal, né? Seria o Venvance, tem a Ritalina, que é o mais famoso, né, gente? Então, o que eu tô falando principalmente, né, do tratamento do TDAH, Ritalina e Venvance, né? Que são os anfetamínicos, né? E tem aí o não anfetamínico, né? Que é o Atenta, né? Que também a gente tem prescrito bastante e tem tido bons resultados, tá? Então, você tem essa questão da indústria farmacêutica que eu sempre preciso ficar preocupado com isso, tá? Você não está tendo um fomento, né? É assunto espinhoso, né, gente? É assunto muito espinhoso. Muito conflito de interesse, né? Então, assim, tem essa questão também do autodiagnóstico, né, pelas redes sociais, que aí fica. Esse vídeo aqui não é para te diagnosticar, tá? Esse vídeo aqui é mais para te informar, tá? Então, assim, não feche nenhum diagnóstico por esse vídeo, tá? Não tenho essa capacidade, tá? Não tenho, preciso ser honesto, não tenho essa capacidade de fazer esse diagnóstico, né, online e muito menos sozinho, né? Então, sozinho realmente não tem condições, tá? Então você tem o impacto realmente das pessoas que sofrem, tá? E não conseguem tratamento, né? E não tem um tratamento adequado, né? As pessoas não sabem, talvez, prescrever um tratamento adequado. Por isso faço teste, gente. Trate a ansiedade, mas faça o teste neuropsicológico, é muito importante para você. Muito importante você fazer esse teste, tá? Por quê? Esse teste, você, além do diagnóstico, é muito mais do que o seu diagnóstico. Ele tem ali, você está entrando em contato com um profissional que entende disso, tá? É importantíssimo, tá?
Você vai ter ali no final ali recomendações, né? Procura psiquiatra é uma delas, tá? Então tem que fazer as terapias específicas que estão passando para você. É importantíssimo, gente. Então, o teste é muito mais que o diagnóstico, tá? Então tem esse impacto todo, tá? A pessoa tem que fazer terapia, tá? Principalmente a comportamental. Eu sempre. É porque o TDAH, ele não é uma coisa que está na sua vida agora. Ela tem que estar a vida toda. Então, por isso que a avaliação é bem ampla, né? Então, é uma situação congênita, você nasce com ela, tá? Então, a tendência de você ver a vida da pessoa é que ela tenha uma vida sempre muito desorganizada em todas as situações dela. Ou ela teve que despender uma energia muito maior do que qualquer um, tá? Para ela conseguir, né, manter um relacionamento, ter uma boa vida acadêmica, uma vida profissional, entendeu? Então é difícil, gente. É difícil. A pessoa gasta o dobro da energia dela, entendeu? Ela tem que ter toda a metódica para ela conseguir se livrar disso. E mesmo assim, às vezes não consegue, né? Então é triste, tá? Então, assim, é importantíssimo que o profissional, o terapeuta, ele tem que intervir na rotina dessa pessoa que tem TDAH. Ela tem que interferir de maneira positiva, tá? Ela tem que conseguir mudar os hábitos dela, porque se ela não conseguir, só o remédio. É sempre que eu falo ao paciente, né? O remédio ele tá ali para resolver a consequência do problema. Ele tá ali para resolver a causa. Tá? Se você tem a causa genética, tudo bem, isso é inalterado. Mas você pode fazer um controle ambiental ali melhor. Né? Você pode ser uma pessoa mais organizada, tentar ser. Né? É difícil iniciar. Tudo bem, a medicação vai melhorar, mas você tem que corresponder, entendeu? Porque se você não corresponde, não, tô tomando, mas não faço nada para mudar nada. Nossa senhora, não vai. Remédio às vezes começa a fazer efeito, depois para, né? Então, assim, a pessoa tem que maximizar o efeito do remédio, isso para tudo, ansiedade, depressão, todos os fatores que somam naquilo, a pessoa tem que tentar tirar, né? Eu sempre fico me perguntando, né, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Outro jargão que ditado popular, né? Então, assim, quem tem TDAH já nasceu com isso. Então, assim, a tendência é que a rotina toda dela foi ficando assim. Mas tem pessoas que talvez não tenham TDAH que momentaneamente elas estão assim. E a gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? A gente não sabe se o déficit de atenção veio depois de uma bagunça em tudo, né? Ou se foi ao contrário, ou se a bagunça em tudo veio primeiro e depois a pessoa ficou com déficit de atenção. Então, é importante fazer esse trabalho, tá? Não estou para julgar ninguém. Quem tem TDAH sofre desse problema, tá? Tem que fazer um tratamento adequado, um diagnóstico adequado. Então, por isso que esse vídeo é tão longo, chato, né? Que eu sei, que eu falo pra caramba, mas eu prefiro informar as pessoas, tá? Então, tem esse impacto, né, muito grande de você ter que tomar remédio, ter que ter terapia, né? Assim, o TDAH, o que mais eu posso falar sobre TDAH, né? É uma questão muito complexa, gente. É uma situação complexa demais, mas demais, tá? Eu devo ter mais alguma verdade aqui para falar, mas a princípio é isso, né? A princípio é você ter um diagnóstico muito bom, tá? Com todos os profissionais, tá? Depois do diagnóstico, você ter um tratamento também humanizado, né? Que não é só a pessoa te encher de remédio, né? Você tem a medicação, mas tem outras coisas ali que estão te ajudando, né? Então, realmente é importantíssimo, tá? Tem uma questão de, de, de que a gente pode estar, nas teorias, né? Que a gente pode estar sofrendo muito estímulo, né? E a gente está sofrendo muito estímulo, né? Eu tenho duas telas aqui na minha frente, né? Então, é celular, é tudo, né? Então, assim, a gente tem que ativamente tentar reduzir isso. Ativamente, que se a gente não reduzir, vai aumentar, né? Só por causa disso. Então, assim, se a gente não reduzir o consumo, a tendência é aumentar, gente. É um negócio que apega muito o, o digital, a tela, né? É um negócio que é muito envolvente, né? Trabalha com essa parte até de dopamina. Então, assim, tem uma questão que, né, é uma teoria que as pessoas estão com a atenção muito pulverizada, né? Então, a gente entra no celular, é mais de 100 aplicativos pra gente se entreter, né? Não é para isso todos, né? Mas a gente está tendo, né, um desgastamento disso. A gente tem muito estímulo hoje em dia.
tá? Então, esse estímulo a gente nunca teve, né? Na humanidade nunca teve tantos estímulos. A pessoa tinha ali um rádio, uma TV, né? E olhe lá, né? Mas antes, né? Era rádio, né? A pessoa, era uma vida mais humana, né? E a gente está uma vida cada vez mais robótica, mais digital, né? Então, assim, é importante eu passar aqui essa mensagem, né? Mas a gente, às vezes, fala isso com o paciente, né? Às vezes eu posto isso, às vezes, na rede social, né? A pessoa, você tá na rede social, mas está falando para sair da rede. É, gente, é importante, gente. É importante você tentar ter uma vida mais humana. Simples, né? Uma coisa difícil de constatar, mas é isso. É você ter uma vida mais com as pessoas que você gosta, né? Passando o tempo que você gosta com elas, fazendo coisas que você gosta mesmo, mas não, né, somente, né, passivo, né, recebendo informação, né, mas ativo, né, fazendo coisas, né, fazendo coisas que gosta, né, realmente tendo uma vida completa, né.